Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Algumas semanas atrás, vários blogs de defesa colocaram aí, explanaram a preocupação que a China tem com relação ao Japão começar a operar os F-35 Bravo no seu assim chamado Destroyer Porta-Helicópteros Izumo, né? Então, nós vamos fazer uma pesquisa mais apurada para ver quais são as possibilidades do Japão, por que a China teme isso. E fizemos um vídeo aí, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos assistir com a gente. Bom, gente, essas daí são algumas manchetes de periódicos internacionais que colocam que o Japão estaria interessado em comprar alguns exemplares do F-35B, né, para equipar o Izumo, que eu vou descrever mais para frente aí, tá? E a Coreia do Sul poderia seguir esse exemplo também. Nós vamos explicar a viabilidade disso e por que a China está tão inquieta com essa possibilidade da marinha japonesa. Bom, esse daí é o Izumo, né? O navio da marinha japonesa, né? É descrito como Destroyer Porta-Helicóptero. Só que ele não tem nada de destroyer, tá mais para um cruzador aí, tá? Porque é um navio muito grande, tem 248 metros de comprimento e desloca aí 27 mil toneladas. Ele tem quase as dimensões do nosso São Paulo, tá? E ele também tem capacidade de levar até 28 helicópteros. E nós vamos ver o que ele poderia levar se fosse equipado com os F-35B. Bom, tá aí, esse gráfico mostra bastante as dimensões do Izumo, né? Abaixo dele vocês têm o classe Nimitz aí, tá? Logo acima o Charles de Gaulle, em cima do Charles de Gaulle o Invincible, e em cima de todos aí na parte superior do vídeo vocês têm o Dojiko da marinha sul-coreana, que é um porta-helicópteros apto a fazer operações anfíbias também, tá? Ele é apto a operar com meios anfíbios, embora não seja um navio anfíbio. Dia desses eu vou fazer um vídeo explicando a diferença. Mas dá para vocês observarem aí que o Izumo realmente é um navio de dimensões muito grandes, tá? Entre os maiores aí nessa classe toda. Aí vocês conseguem ver como ele está situado entre as marinhas internacionais. Bom, já falamos do navio, vamos falar da aeronave. Essa daí é o F-35, tá? Essa é a versão Alpha, né? Que é o que o Japão comprou. O Japão tem uma encomenda de 42 F-35. O F-35, como muita gente sabe, é um projeto de uma aeronave monomotora, supersônica, com características de stealth, multi-role, quer dizer, ele tem condição de fazer diversos tipos de missões, e tem uma gama de suíte fora de série, tá? Uma suíte de aviônicos fora de série, radar excelente, todos os tipos de sensores, etc, etc. E também tem características standoff, ou seja, ele pode lançar armamento fora do raio de alcance das armas antiaéreas inimigas. E esse daí é o F-35B, Bravo, né? B de Bravo. Então, o que acontece? O 35B não está sendo vendido para o Japão por enquanto. Ele é feito para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e algumas outras forças armadas estrangeiras. Ele muda muita coisa com relação ao F-35A. Eu teria que fazer uns 4 vídeos aí só explicando as principais diferenças. Eu vou falar algumas aqui que são as mais importantes. Mas o Japão, por enquanto, não encomendou. Se ele encomendar, teria, em tese, capacidade, eu vou explicar como, né, de operar no Izumo aí, mas precisaria fazer algumas modificações no navio. Porque a principal característica do F-35 Bravo é pouso e decolagem vertical, tá? Ou decolagem curta e pouso vertical. E finalmente esse daí é o F-35C, que é a versão desenhada para a Marinha dos Estados Unidos, né? Eu vou mostrar as características dele aí, mas o F-35C... a principal finalidade dele é o pouso e decolagem em porta-aviões. Então ele tem todas as características necessárias, é uma aeronave naval, etc. Ou seja, ele é bem modificado com relação às outras duas versões, né? A missão sempre vai determinar as características estruturais da aeronave, gente. Eu achei esse gráfico aí nas minhas pesquisas e eu achei maravilhoso. No canto superior à esquerda, vocês têm o F-35A, que é a versão mais comum que o Japão tem por enquanto, né? Então, o que o A tem de características principais? A sonda de reabastecimento dele é tipo boom, que é aquela lança, né? Então, ela fica posicionada onde? Logo atrás do cockpit do piloto. Ela é embutida, né? Retrátil. Quando vai reabastecer, abre uma porta, ela sai, conecta na aeronave reabastecedora, tá? E a hora que acabar o revo, ela recolhe. Outra coisa também, ele tem um canhão interno, tá? De 4 canos. Fica embutido na aeronave para manter as características stealth da mesma.
Já a versão Bravo é a versão que vocês veem no canto inferior, na parte inferior do vídeo aí. Ele é muito parecido com o Harrier em termos assim de estrutura de motores. Por exemplo, ele tem aquele fan, né, para direcionar o fluxo de ar, e o nozzle, né, que é a saída do motor, o escapamento do motor, ele é articulado também para prover sustentação. Uma coisa interessante que eu andei vendo aí nas minhas pesquisas, o sistema hidráulico da articulação desse nozzle aí é fornecido pelo próprio combustível pressurizado. Eu acho isso interessante porque você mantém assim, você diminui a necessidade logística de ter fluidos especiais, etc. Eu achei que isso aí foi bem pensado. Eu vou estudar bastante esse tema para poder falar para vocês aí, tá? Só que a desvantagem dessa versão, vocês vão ver aí para frente, é que ela transporta menos carga e menos combustível. Mais uma coisa interessante que eu tenho a dizer sobre a versão Bravo é que, diferente da Alfa, tá, a sonda de reabastecimento dela não é o boom da Alfa, tá, é probe. Então ela não fica atrás do piloto, ela fica na lateral direita da aeronave, também é retrátil, tá, e ela encaixa numa cesta. A versão Charlie que vocês vão ver a seguir também é probe como a Bravo. Então, se vocês veem uma aeronave com o boom, né, atrás do piloto, já sabem que é uma Alfa. Se for à direita, vocês já sabem que for uma probe à direita, vocês já sabem que é uma Bravo ou Charlie. Chegamos então à versão Charlie, que é essa que vocês veem no canto superior direito do vídeo, é a versão da Marinha, tá? Como eu já expliquei, o probe dela é semelhante à Bravo, só que a Charlie ela tem uma vantagem, uma diferença básica em relação às outras. As asas estabilizadores são maiores, tá? E as asas também são dobráveis. Por que são maiores? Para garantir uma melhor sustentação nas operações de pouso. Você consegue fazer um pouso com uma velocidade mais reduzida no porta-aviões aí, que é o necessário, né? Porque senão vara a pista. Então, é uma coisa fácil de vocês notarem. Se vocês veem que a aeronave tem a asa maior, normalmente ela vai ser uma Charlie, tá? Bom, aí vocês estão vendo um F-35 do Corpo de Fuzileiros atirando com o gun pod, o canhão no pod, nessa gôndola embaixo dele. A versão Alfa tem o canhão embutido. A Charlie, eu sei que tem essa versão em gôndola também. E provavelmente a Bravo deve ter. Agora, essa gôndola ela foi projetada de maneira, segundo o fabricante, a manter as características stealth, a conferir. Então, mas essa já dá para ver que é uma diferença. O Alfa não tem isso, ok? Essa gravura aí ficou bem legal. Vocês conseguem ver as três aeronaves, o que ela pode levar em termos de armamento e o raio de ação de qualquer uma. E vocês veem que a Bravo, que é a do meio, tem tudo degradado em relação aos demais, justamente por aquilo que eu falo para vocês. Como é decolagem, pouso de decolagem verticais, principalmente a decolagem, você leva menos carga, né? Então dá para você observar bem o envelope assim em condições normais de operação das três. E finalmente esse gráfico aí mostra toda a gama, uma parte, né, na verdade, da gama de armamentos que os F-35 podem levar. Agora, é o que eu disse, o F-35 Bravo, volto a dizer, ele tem uma série de limitações de peso. Por exemplo, a bomba de 2.000 libras, parece que ele não tem condições de levar. Mas vocês veem aí como essa família F-35 é versátil em termos de armamento, já está homologado para eles transportarem e operarem, ok, gente? Vamos lá, gente, agora que a nossa história começa a ficar interessante. Esse aí é o USS Wasp, né? É um navio de assalto anfíbio da Marinha Americana, um porta-helicópteros, mas com capacidade de lançar meios anfíbios dos fuzileiros aí. E eu já fiz um vídeo sobre ele aqui. Ocorre que o Wasp, ele recebeu várias modificações de 2013 2017 para operar com os F-35. Eu vou falar um pouquinho delas. Entre 2013 e 2017, o Wasp passou por uma série de modificações para poder operar com os F-35. Então foram feitas todas as adaptações necessárias para operar com essa aeronave, tá? Tanto que você já vê aqui na foto seguinte, o F-35 já operando com o Wasp aí, tá? Acontece que o Wasp ele guarda uma certa similaridade aí com o Izumo. Vocês podem ver nessa foto aí que ficou maravilhosa, né? Ou seja, o Izumo ele tem uma certa capacidade operacional de emular os feitos do Wasp com o F-35, mas vai precisar de uma série de modificações. Eu vou falar um pouquinho delas. A principal se refere ao calor, gente. Esses F-35B, quando eles operam, eles emitem muito calor para poder fazer a sustentação da aeronave no pouso, né? E mesmo na decolagem. E esse calor, o que acontece? Ele degrada muitos componentes do navio, equipamentos eletrônicos,
botes salva-vidas, o próprio convoo, estruturas, antenas, enfim, tudo que é que seja. Então tudo isso tem que ser preparado. Fora o fato que você vai ter que ter oficinas também para operar isso, checar as dimensões do elevador, né? Checar a altura dos convés de manutenção e por aí vai, adequar ferramental, é uma série de coisas. Então não é que nem muita gente pensa que é colocar a aeronave ali e sair operando. Não é isso. Mas como já existe o planejamento para adaptar o OSP, os japoneses já viram possibilidade disso aí para o Zoom. Vai ficar caro, mas eu acho que o Japão tem condições técnicas de fazer isso. Ele sempre tem uma tradição muito grande na construção e reparo de navios. Vamos lembrar também que o Japão vai começar a operar o V-22 Osprey, né? E o Osprey é uma aeronave que ela tem capacidade de reabastecer outras, né? Principalmente, já está sendo homologado nos Estados Unidos a capacidade do V-22 de reabastecer o F-35 Bravo, né? Então o que acontece? O Japão pode, em tese, emular um porta-aviões operando o F-35 Bravo com capacidade REV, ou seja, ele teria uma aeronave com uma base móvel, equipada com sensores stealth, sensores altamente eficientes, com capacidade stand-off de armamento e capacidade de reabastecimento em voo, ou seja, é quase um alcance estratégico para essa combinação de armas japonesa. E a China, lógico que teme isso, nós vamos ver os motivos a seguir. Bom, gente, vocês conheceram o navio, vocês conheceram o avião. Agora vocês vão saber por que a China teme isso. Na sequência, vocês veem algumas das principais linhas comerciais da China aí, tá? Tem muita coisa, se eu for falar de tudo, todo o entorno desse caso, o vídeo vai ficar enorme. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por potência que a China seja hoje, é uma potência comercial, não há dúvida disso, ela ainda não tem uma marinha nas dimensões que ela precisa para proteger todas as linhas comerciais dela. Então, essa situação do Japão é meio complicada, porque os chineses sabem que uma aeronave dessa, com a mobilidade de um porta-aviões aí, e os sensores e armamentos que ele pode transportar, ameaça as linhas de comunicação marítimas da China. Ou seja, ela tem o seu comércio ameaçado aí num caso de conflito. E eu lembro que isso sempre foi determinante, a guerra do mar é importantíssima, porque ela estrangula a economia de um país. A China ainda não tem uma marinha, apesar de toda a celeuma que se faz aí, ela não tem uma marinha ainda capaz de defender as linhas comerciais dela. Bom, a China, ela tem ciência de todas essas deficiências, vocês podem ver no mapa, ela está querendo aumentar inclusive algumas defesas aéreas aí da sua parte mais oriental aí, tá? Lógico que tem mais medidas, mas eu só coloquei essa para vocês verem a posição dela com relação. Bom, tem também a disputa dessa ilha Senkaku aí entre Japão, China e Formosa, tá? Os três países não se acertam com relação a quem é dono. Vocês veem uma foto aérea da ilha aí, esses minúsculos pedaços de rocha vulcânica são disputados a tapas entre os três países. Aí vocês veem um navio de Formosa sendo interceptado por um navio da guarda costeira japonesa ao largo do arquipélago aí em disputa. Aí vocês veem a quantidade de barcos chineses que entraram no mar territorial da Senkaku japonesa aí, né? Vê como é que a coisa é disputada. Nesse gráfico vocês veem a quantidade de decolagens de emergência da Força Aérea do Japão aí contra aeronaves estrangeiras que entram no seu espaço aéreo, ou ilhas contíguas, etc. Vocês veem que eles têm aumentado gradativamente ao longo dos últimos anos. E por último, gente, vocês veem a quantidade de disputas que existem na Ásia, tá? São muitas disputas. A China tem problema com a Índia, com o Vietnã, com Filipinas, com o Japão, com a própria Rússia. Eles já tiveram problemas aí também. Então é uma região realmente muito conturbada. Às vezes as pessoas falam, a China vai partir, vai dominar o mundo. Isso é meio complicado, gente. Eles têm mais problemas, na verdade, do que soluções, tá? Até pelas divisões internas que a China tem também, tá ok? Bom, pessoal, eu queria dizer o seguinte. Uma boa parte dessa matéria foi feita com base num artigo que saiu no O Poder Naval de Alexandre Galante. Então quero muito agradecer ao Alexandre aí pelas imagens cedidas, pelas informações. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês olharem, assistirem, tá? Porque vale a pena realmente. E o vídeo de hoje serve de reflexão para a gente no seguinte aspecto, né, para os brasileiros. Cada F-35 desse aí custa mais ou menos 100 milhões de dólares, tá?
100, 130, depende muito aí de onde ele for fabricado, porque isso influi também no preço da aeronave. Fora a manutenção, spare parts, né, e adaptação das instalações, treinamento dos aviadores e por aí vai, aviadores e mecânicos e por aí vai. Então nós temos que começar a pensar nisso, pessoal, no custo de uma defesa de ponta para um país. O Japão tem condição de pagar, porque é um país riquíssimo, né? Agora, eu penso assim, nós como brasileiros, se a gente quiser ter uma defesa, lógico, não precisa ser um F-35, mas uma defesa de ponta, nós vamos ter que redimensionar os nossos orçamentos. Nós temos que começar a pensar, a mexer aí nesse nosso percentual do PIB que nós gastamos com a defesa aí, pessoal. Não precisa ser uma defesa com F-35, mas o custo é alto. Então eu quero dizer para vocês, né, reafirmar aqui, como sempre, né, o nosso compromisso aí, a nossa fé no Brasil. Nós acreditamos muito nesse país, acho que tem que ser pensado com mais seriedade, principalmente esse quesito de defesa. Então até o nosso próximo vídeo, tem muita coisa boa por aí. Aquele abraço para vocês.